Mais uma vez, meus amados, eu vos cumprimento com a paz do Senhor. Estamos aqui diante de mais uma lição, do trimestre que já falamos agora, que vamos estudar sobre adoração e santidade e o serviço ao Senhor, que está registrada no livro de Levítico. O livro de Levítico que nos traz essa lição de hoje. É a segunda lição do terceiro trimestre. Na lição passada nós falamos que Deus, em Gênesis, ele fala da origem, do princípio de todas as coisas. Depois Deus traz o segundo livro, Êxodo, que fala da retirada, da saída do povo. E depois ele vem com Levítico, trazendo uma narrativa instruindo o povo como deveria se portar após saída da escravidão em direção à terra que Deus tinha prometido aos seus patriarcas. Então, Levítico, nós vamos tratar da instrução, da adoração, de como se deve fazer as coisas, de como devemos prestar o verdadeiro culto ao Senhor. Esse canal, o nome do canal é Trabalhando Conceitos, porque é importante, o objetivo é ajudar aqueles irmãos que têm uma maior dificuldade na compreensão de alguma coisa, de alguns nomes, por exemplo, E aí nós vamos tentar ajudar esses irmãos naquilo que for possível. A lição de número 2 fala da beleza e a glória do culto levítico. Antes disso, eu quero te pedir, faça sua inscrição nesse canal para nos ajudar. É simples, não tem custo nenhum. Simplesmente você vai entrar lá do lado direito, no cantinho do lado direito, tem lá inscrever-se. É só você clicar lá e está escrito, vai nos ajudar nessa jornada. A lição de número 2 diz a beleza e a glória do culto levítico. E o texto áureo diz assim: então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação, depois saíram e abençoaram o povo. E a glória do Senhor apareceu a todo o povo, conforme está registrado em Levíticos no capítulo 9, verso de número 23. A glória de Deus encheu o templo. Deus se agradou do que foi feito. Deus gostou do que foi feito. E a resposta positiva vinda da parte de Deus foi aquela glória que invadiu o templo de forma que foi maravilhoso, A glória de Deus não permitiu que continuasse, tiveram que parar ali porque a glória de Deus foi tremenda. Isso nós vamos encontrar, essa é a primeira manifestação da glória de Deus. Nós vamos encontrar outra manifestação da glória de Deus mais na frente, na inauguração do grande templo, já com Salomão. Também a glória de Deus encheu o templo de uma forma que os sacerdotes lá não puderam dar início na oficialização da inauguração do grande templo. Mas nós vamos chegar lá. A verdade prática diz assim: o verdadeiro culto divino não se impõe pelo ritualismo, nem por sua pompa, mas pelo quebrantamento de coração e pela integridade de espírito. A glória de Deus não pode faltar. No culto divino, o culto divino, ele vem com o quebrantamento de coração. É o primeiro passo. Chegar a Deus com o coração quebrantado é algo extraordinário. Porque esse é o objetivo da lição número 2. É a forma que se deve prestar o culto a Deus, E a forma que traz um resultado mais satisfatório é chegar a Deus com o coração quebrantado. O salmista já diz: Deus não resiste um coração quebrantado. Então esse é o ponto. Chegar a Deus com o coração quebrantado, Deus não resiste, e aí vem o retorno positivo da parte de Deus. Meu querido, então o culto divino, nós temos que entender. Porque assim, o que é mais importante no culto divino, as indagações que temos? É a liturgia? Bom, trabalhando conceitos, e o que é a liturgia, Liturgia é todos os passos que existem dentro do culto, dentro daquela reunião, dentro daquele momento, são as partes que divide o trabalho realizado. Essas partes, o que tem, o que não tem, é chamado de liturgia. Então, o que é mais importante no culto? A liturgia, ou seja, as partes que tem nele, aqueles que estão presentes, aqueles que estão prestando um serviço a Deus, o que realmente agrada ao Senhor. O
que agrada ao Senhor? São as pessoas que estão lá, e como estão, né? É a liturgia. O que é mais importante para você? Diz aqui, essas indagações importantes. São indagações importantes que precisamos fazer se queremos adorar a Deus de forma que Ele merece e que lhe agrada. Vamos fazer então um culto que agrada ao Senhor. Né? Um culto que agrada ao Senhor. Deus não está preocupado com a forma, mas com o coração daqueles que se chegam a Ele. É necessário que aqueles que desejam cultuar ao Senhor o façam em espírito e em verdade. Nós encontramos essa orientação em João, capítulo 4, verso 24. Importa que os verdadeiros adoradores adorem a Deus em espírito e em verdade. Então, começa de dentro para fora essa adoração. Mas o que é o culto divino? Para evitar os extremos, né? O culto divino, ele deve ser prestado evitando os extremos, nem pendendo para um lado de extremismo e nem pendendo para outro lado de liberalismo. O Senhor deixou a congregação israelita, nos livros de Êxodo e de Levítico, ordenanças e instruções quanto à essência de seu culto. Então está lá normatizado no livro de Levítico o que se deve fazer e o que se deve evitar, para não cairmos nos extremos. Como era o culto no Antigo Testamento? Culto no Antigo Testamento. A palavra culto é originária do vocábulo latino culto e significa adoração ou homenagem que se presta ao Supremo Ser. É uma homenagem e uma adoração que se presta ao Supremo Ser. Então, o cristão ele presta a esse culto adorando a Deus, reconhecendo a sua grandeza, reconhecendo que Ele é maior do que qualquer outra coisa, dando a Deus aquilo que Ele realmente merece. Então, a palavra culto significa adoração ou homenagem que se presta ao Supremo Ser. O culto divino é um serviço amoroso, voluntário e exclusivo que Deus requer de cada uma das suas criaturas morais. Sejam anjos, sejam homens. Lembra da história, da passagem de Isaías, que os serafins estavam lá voando, né? E eles clamavam, santo, santo, santo é o Senhor. Ali é um culto, ou seja, eles estavam reconhecendo na pessoa de Deus que Ele é santo, que Ele é único, que Ele é verdadeiro. O primeiro mandamento é reconhecer Deus sobre todas as coisas. O primeiro mandamento bíblico é primeiro reconhecer Deus como todas as coisas. Acima de qualquer coisa está Deus, ou tem que estar Deus na nossa vida. Como era o culto na era patriarcal? Bom, primeiro temos que entender o que é esse patriarcal. Patriarcal é um sistema de governo onde as famílias, onde há o patriarca, ou seja, a pessoa, o líder desse clã, estava sobre ele a autoridade da família. O sistema patriarcal a autoridade estava exatamente no patriarca, o chefe do clã, o chefe, a pessoa mais importante da família, e também recaía sobre a pessoa mais idosa daquela família. Então, nesse sistema, na era patriarcal, nós temos grandes homens de Deus que prestaram os seus cultos a Deus, a sua homenagem ao Deus verdadeiro. Nós temos Noé, nós temos Abraão, nós temos Isaac, nós temos Jacó, e nós temos também Jó. Após as festividades dos seus filhos, Jó, então ele ia à presença de Deus oferecer sacrifício, temendo que algum dos seus filhos tivera pecado contra Deus. Eles para que a gente não cometa erro, é melhor trabalhar na prevenção. Então esse patriarca ele oferecia sacrifício por todos os seus filhos. E olha o papel do patriarca, né? Então nós temos esses grandes homens de Deus que prestaram cultos ao Senhor na era patriarcal. No período de Moisés também nós encontramos esses homens cultuando a Deus. Deus, através de Moisés, entregou ao seu povo leis e instruções para que o seu culto passasse da informalidade a uma etapa mais teológica, litúrgica e congregacional. A partir daí estabeleceram-se as festividades sagradas, como Páscoa e Dia da Expiação. Então nós temos aqui o culto no Antigo Testamento.
E ainda nós temos também no tempo de Davi e Salomão. Porque até a ascensão de Davi como rei de Israel, a música não era utilizada no culto divino, né? Foi a partir de Davi que entrou o culto divino, ou seja, essa liturgia passou a fazer parte do culto. O cântico de Miriam, o cântico de Débora constituíram manifestações espontâneas que precederam a inserção da música na liturgia do Santo Templo. Então a música também faz parte. Também o culto nós encontramos pós-cativeiro babilônico. Em 586, os judeus foram levados em cativeiro à Babilônia, onde permaneceram ali por 70 anos, para Deus erradicar a idolatria daquele povo. Nesse período, pelo que inferimos no Salmo 137, é bom que se leia o Salmo 137, para encontrar que os irmãos estavam desmotivados, largaram as harpas, já não queriam mais louvar o Senhor, porque estavam ali no estado de escravidão. Mas, com o retorno a Jerusalém, e os repatriados, incentivados por Esdras e Neemias, reavivaram o culto levítico. Foi uma festa maravilhosa, o retorno do cativeiro. Então esse é o culto. O culto no Antigo Testamento, ele era na era patriarcal, ele aconteceu no período de Moisés, ele aconteceu no templo de Davi, no templo de Salomão, e após o cativeiro babilônico. Nós encontramos então o culto em todas essas etapas, em todas essas eras, todos esses tempos aí nós encontramos o culto. E quais são os elementos do culto levítico? Então nós sabemos que o culto é a adoração. O culto é uma homenagem que se presta ao Supremo Ser, o culto. Então tem os elementos também do culto. A fim de mostrarmos a beleza e a glória do culto divino, temos a consagração do Santo Templo pelo rei Salomão. Pelo rei Salomão. Então, o primeiro elemento que tem no culto, nesse culto levítico, é o sacrifício. O culto inaugural do Santo Templo, que teve início com a chegada da Arca Sagrada, foi marcada por uma grande quantidade de sacrifícios de animais, conforme está registrada no livro de 1 Reis, capítulo 8, verso 5. Lá em Reis, nessa referência, diz que o número de ovelhas e de bois que foram sacrificadas eram incontáveis, não podia contar. Porém, no segundo livro das Crônicas, no capítulo 7, o verso 5, diz lá que o rei Salomão ofereceu em sacrifício 22 mil bois e 120 mil ovelhas. Assim o rei e todo o povo formalizaram a dedicação do templo de Deus. Então foi uma matança de animal gigantesca. O sacrifício faz parte, ou fazia parte dos rituais do templo na época do culto levítico. Muitos sacrifícios, porque o sacrifício tinha que ser um sacrifício perfeito, não podia ser um sacrifício de qualquer forma. Não podia ser animais mancos, não podia o animal ter nenhum defeito. Já olhando lá para frente, olhando para o Cordeiro perfeito, estamos falando da pessoa de Jesus, que foi imolado por todos nós, sem sacrifício. Como ovelha muda, ele se entregou pela humanidade, sem abrir sua boca, sem reclamar, entregou-se por nós. Então o sacrifício acontecia, é um dos elementos do culto. Outro elemento do culto levítico eram os cânticos. Em seguida, os cantores, os músicos eram-se a louvar o Senhor. Nesse templo, nessa inauguração do grande templo, nós vamos encontrar em referência, segundo Crônicas, capítulo 5, verso 12 e 13. E lá os sacerdotes que se juntaram para inaugurar o santo templo, a Bíblia nos diz que eram 120 sacerdotes que se prepararam para oficializar a cerimônia de inauguração do grande templo. E ali a glória de Deus entrou e foi uma maravilha também. Então, segundo elemento, cânticos. Terceiro elemento, exposição da palavra. Exposição da palavra é outro elemento que não pode faltar na liturgia do culto. A palavra de Deus sempre fez parte do povo. Não existe povo de Deus sem palavra, sem leitura da Bíblia. Não existe. Outro elemento do culto é a oração. A oração.
o rei dirigia-se agora a Deus em oração, agradecendo por aquele momento. E intercede não só por Israel, mas pelos gentios que, ouvindo acerca da intervenção divina na vida do seu povo, para ali ocorreria. Bom, essa referência está em 2 Crônicas, capítulo 6, verso 32 e verso 33. Então nós temos sacrifício, nós temos, segundo elemento, cânticos, nós temos a exposição da palavra, nós temos a oração, nós temos a leitura da palavra. A leitura da palavra foi inserida também nessa liturgia do culto levítico. Porque após o cativeiro babilônico, já no templo de Esdras e Neemias, a palavra de Deus começou a ser lida publicamente como parte da liturgia do culto. Neemias 5, de 1 a 18, encontramos o povo reunido e então ali eles começaram a ler a palavra e foi uma maravilha. Nesse período, os sacerdotes puseram-se também a explicar a lei ao povo de Deus. Não somente a ler, mas também a fazer comentários a respeito da palavra, para que o povo compreendesse o significado do que estava sendo escrito. Então nós temos sacrifício como elemento no culto, cânticos, nós temos a exposição da palavra, nós temos oração, nós temos leitura da palavra e nós temos a bênção final dos trabalhos como elemento do culto levítico. O culto levítico era encerrado com uma bênção arônica. Nós encontramos isso em Números, capítulo 6, o verso de número 23 a 26, que diz assim: falou a Arão e a seus filhos, dizendo: assim abençoareis os filhos de Israel, dizendo, olha a bênção, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E hoje tem alguma bênção no final do culto? Você está comparando aí com o seu culto? No seu culto hoje tem o seu sacrifício? O sacrifício? No seu culto tem cânticos? No seu culto tem exposição da palavra? No seu culto tem oração? Né? E finalizando o seu culto tem bênção? É importante isso? Tem. Hoje nós encontramos lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 13, o verso 13 e 14 diz assim: e todos os santos vos enviam saudações. A bênção apostólica. Verso 14 diz assim: a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. E assim encerrava o culto. Tá? Os elementos do culto. Então, em Levítico, nós encontramos como é que o povo deveria fazer. Não era de qualquer jeito que o culto tem que acontecer. Não é uma coisa solta. Deus não deixa as coisas soltas. Deus orienta. Olha, eu quero que faça assim. Porque assim foi na era patriarcal. Assim aconteceu no período de Moisés. Assim aconteceu no tempo de Davi, no tempo de Salomão. Assim aconteceu depois do cativeiro. Então eu quero que aconteça assim. No culto tem que ter sacrifício. No culto tem que ter cânticos. No culto tem que ter a exposição da palavra. No culto tem que ter oração. No culto tem que ter a leitura dela e da palavra. E no culto tem que ter a bênção apostólica. Então é assim. Mas e qual é a finalidade de tudo isso? A finalidade do culto levítico. 4 finalidades básicas nós encontramos. Tudo isso tem que levar a adorar ao único e verdadeiro Deus, reafirmar as alianças antigas, professar o credo divino e aguardar o Messias. Então, dentro do culto, todos os elementos têm que levar o povo a isso, a esses elementos que falamos agora. Né? A primeira finalidade é adorar o único e verdadeiro Deus. Diz assim o texto: ao reunir-se para adorar a Deus, a comunidade de Israel demonstrava 2 coisas: a aceitação do único e verdadeiro Deus e a rejeição dos deuses pagãos. É importante entendermos que o único Deus
que nós devemos professar é o Senhor, Criador dos céus e da terra. Então, dentro desse trabalho do culto, é importante entender que só existe um Deus verdadeiro. Então, eles enfatizavam muito isso, porque ao sair do Egito, eles trouxeram uma carga muito grande de idolatria, porque eles viviam cercados de um povo profundamente idólatra. Então, esse culto era para dizer a eles: olha, Deus é o único verdadeiro Senhor das nossas vidas. Não devemos compactuar com outro Deus, não devemos prestar culto a outros deuses, não devemos nos adorar a outro Deus, prestar adoração a outro Deus, jamais. Isso causa uma afronta ao nosso Deus. E então rejeitar os deuses pagãos. Encontramos isso em Levítico 19, ao 4, Salmo 186, verso 10, também no Salmo 97, verso 9. Reafirmar as alianças, o objetivo do culto, a finalidade, era reafirmar as alianças antigas. No culto levítico, os filhos de Israel professavam as alianças que o Senhor firmava com Abraão, com Isaac, com Jacó, com Davi. Com você, a aliança que Deus fez com você. Deus, ele recompensa a nossa fidelidade. Sempre Deus recompensa a nossa fidelidade com Deus. Por exemplo, se tratando do Egito. O Egito, nós conhecemos a história, foi duramente penalizado por ter escravizado o seu povo. Lá em Gênesis capítulo 46, o verso 7, diz que chegaram ao Egito 70 pessoas, vindo da família de Jacó. A história de José, né? José, ao tornar-se governador do Egito, a fome era grande ali, e então ele traz os seus familiares para morar em Gozém, lá no Egito. Chegou então 70 pessoas. A idade de Jacó, ele chegou no Egito com 130 anos. Ele viveu até os 147 anos, né? E ele passou ali 17 anos no Egito. Jacó. Está em Gênesis 47, o verso 28. Depois, então o Egito acolheu o povo. Lógico, com a morte de José, com a morte do faraó. O faraó que sucedeu, o que estava então no governo, não reconheceu mais aquele povo e então o escravizou. E depois pagou um preço caro por isso, porque foi totalmente destruído por ter escravizado o povo de Deus. E o povo permaneceu fiel ao Senhor. Mais na frente, em Mateus, no capítulo 2 e verso 13, nós encontramos ali o anjo dizendo para José: José, pega Jesus e Maria e foge para o Egito, que lá serão guardados, protegidos. E assim José fez, fugiu para o Egito. Mais uma vez o Egito acolhe uma família de Deus, acolhe Cristo, José e Maria, da matança, né? Porque todas as crianças eram para ser mortas. E ele fugiu então para o Egito, e o Egito fez então a segunda acolhida do povo de Deus. Lá em Isaías, no capítulo 19, o verso 24, nós encontramos ali, eu quero ler essa passagem para você ver, está aqui na palavra do Senhor, diz assim: naquele dia, Israel será o terceiro com os egípcios e os assírios, uma bênção no meio da terra. Há uma recompensa para quem permanecer fiel às alianças. Há uma recompensa. Então estamos falando do julgamento das nações, quando Deus exterminará as nações pagãs que se levantaram contra Israel. O Egito nós encontramos ali fazendo uma aliança com a nação de Israel e sendo liberta, né, da destruição. Então assim, sempre vem uma recompensa para os que permanecem fiéis ao Senhor. Sempre tem recompensa. Finalidade do culto divino: professar o credo divino. Em seus cultos, israelitas, guiados pelo ministério levítico, professavam o seu credo. Diz assim, olha só, Deuteronômio 6,4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ou seja, escuta, Israel. Não existe outro Deus. O nosso credo, a nossa fé está em acreditar que Deus é o nosso único Senhor. E não há outro além dele.
Deuteronômio, no capítulo 6, verso 4, encontramos essa referência. E também, a finalidade desse culto era aguardar o Messias. Aguardar o Messias. No livro de Salmos, há uma elevada cristologia, ou seja, fala muito de Cristo, que descreve a paixão, descreve a morte, a ressurreição e a glorificação do Senhor Jesus como Rei dos Reis. Então, outra finalidade do culto levítico era aguardar o Messias. Todos viviam nessa expectativa, nesse desejo, nesse afã de que esse momento acontecesse logo, de que Cristo chegasse para reinar em Israel. E todos viveram na esperança da vinda do Messias. Viveram e morreram nesta esperança de que o Senhor chegasse logo para resgatar ele. Na história nós sabemos que Cristo veio para os seus e os seus não o receberam. Não reconheceram Cristo como Senhor e como Salvador. Meu querido, amado, essa é a lição número 2. Espero que tenha ajudado a você no seu entendimento, né? E que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus te proteja e proteja a sua família. Não esquece de fazer sua inscrição, não. Nos ajude nessa empreitada. No nome de Jesus.